Graça, paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vamos do versículo 1 ao versículo 25. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são daqui da terra. Versículo 3. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está ocultamente com Cristo, em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Uma observação aqui, o apóstolo Paulo inicia esse texto falando a palavra portanto. Então, quando ele diz esse portanto, é porque vem algo, ele está dizendo referente a algo antes. Vamos ler Colossenses 2, versículo 20. Se vocês morreram, veja bem, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam às regras como se ainda estivesse no mundo. Então o apóstolo Paulo aqui está orientando os irmãos e irmãs de Colosso, na Grécia, a não viverem nas práticas do mundo, e nem nas práticas de rituais do Velho Testamento. Não viver sobre os rituais de circuncisão, daquelas coisas. Não. O apóstolo Paulo está falando para eles não viverem aquelas práticas. E não viver também sobre a conduta mundana, nas práticas errôneas. Então, o apóstolo Paulo ele inicia falando, porque se vocês morreram, quando a pessoa fala morreu, eu quero morrer para isso. Então a pessoa quer abandonar de vez aquilo. Ela não deve mais viver naquilo. E o apóstolo Paulo, pense nas coisas do alto. Para você viver as coisas do alto, ele deu uma orientação aqui, o que deve abandonar para pensar nas coisas do alto. Versículo 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E aí ele começa a citar agora quais são as naturezas terrenas. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Versículo 6. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja que essas coisas são características de filhos da desobediência. O que são essas coisas? Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Versículo 7. Vocês também andaram nessas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, versículo 8, agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Aí ele continua dizendo, abandonem a ira, a indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Versículo 9, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da natureza com as suas práticas. Versículo 10, e se revistam agora da nova natureza, que se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então o apóstolo Paulo, ele cita o que o cristão deve abandonar, e ele aponta para o que o cristão deve viver agora. Viver sendo a imagem de Cristo, tendo Jesus Cristo como referência. A nossa vida não é mais a vida antiga, a velha criatura. Agora é uma nova vida. Não é mais criatura, agora é filho de Deus, agora é filha de Deus. Nós éramos criatura quando vivíamos nas práticas mundanas, nas práticas errôneas, nas práticas de desobediência a Deus. Aí quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e aceitamos viver a característica de Cristo em nós, com as condutas de Cristo em nós, nós tornamos filhos de Deus, como João fala, João 1, versículo 12. E temos o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele fala aqui, versículo 11. Aqui
Não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cítaro, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e em todo, e está em todos. Então ele está falando sobre também as condutas pagãs, as condutas religiosas, as condutas de rituais. Isso não serve para mais nada. Ele fala, porque Cristo é tudo e está em todo. Cristo é tudo que nós temos que viver. As condutas de Cristo. As condutas de Cristo, as decisões de Cristo, as obediência que Cristo fez, obedeceu a Deus em tudo. É Cristo como referência na nossa vida. Versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos, amados, revistam de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor vos perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselham-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Versículo 17. E tudo que fizerdes, sejam em palavra, sejam em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui, do versículo 16 em diante, como que deve ser o pensamento da pessoa que está pensando nas coisas do alto. A pessoa deve viver com profunda compaixão, com bondade, com humildade, com mansidão, com paciência, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, assim como Deus nos amou, que nos perdoou, e acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeita paz. Nós temos que viver assim. Eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas no versículo 18 em diante, ele fala do convívio familiar. As esposas de cada um de vocês sujeitam ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. Versículo 19, os maridos também, cada um de vocês, ame as suas esposas e não trate com amargura. Versículo 20, filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, versículo 21, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Versículo 22, servos, obedeçam todos os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade no coração, temendo o Senhor. Versículo 23, tudo que fizerdes, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Versículo 24, sabendo que recebeste do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo, o Senhor vosso Deus, que vocês estão servindo. Que todos nós venhamos fazer isso, viver assim, dessa forma. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém e amém. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza a viver pensando nas coisas do alto, tendo referência como Jesus Cristo em nossa conduta e nossas escolhas. Que Ele te aconselhe, que Ele te oriente, que Ele te instrua a viver na plena paz e que o Espírito Santo habite ricamente no seu coração. É que eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém.